Olá pessoal, seja bem-vindo ao SUS Fácil. SUS Fácil quer traduzir para você as complexidades do sistema em facilidades, tanto para concurseiros, tanto para a população que quer só aprender mais um pouco do sistema. Então, nosso assunto de hoje é a reforma administrativa. O que essa reforma traz? Quais são as consequências? Quais são as características? Então aqui nós vamos, nesse primeiro vídeo, analisar parte dessa proposta. Depois a gente vai continuar discutindo essa proposta e posteriormente nós vamos fazer uma análise de todo o conteúdo, tá? Então fique conosco, esse é o SUS Fácil. Ok, vamos então começar entendendo então quem trouxe essa reforma. A reforma foi pautada pelo Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? É o Presidente da República. Então, o Presidente da República discutiu essa proposta de novas possibilidades dentro do serviço público entre os seus ministros, principalmente o ministro da Economia, e apresentou isso no dia 3 de setembro de 2020. Eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas foi dentro desse período. Então, essa proposta, ela faz alteração sobre a disposição dos servidores, tanto servidores efetivos, quanto empregados públicos, quanto a organização administrativa de todas as carreiras de estados, municípios e do governo federal, que é conhecido como a União. Então, quem apresentou essa proposta foi o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, que atualmente, quando esse vídeo está sendo gravado, em setembro de 2020, é o Wagner Lenhart. Ele trouxe que essa reforma ela tem 3 características, são 3 fases. Essa primeira fase, que é a que nós estamos analisando aqui, depois eles vão encaminhar a segunda e a terceira. Então, o que essa primeira fase traz? Um novo regime de vínculos, e ele chama de modernização organizacional da administração pública, que é através de uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta ela só pode ser feita como emenda à Constituição, porque é um valor constitucional. A segunda fase, que ainda não foi apresentada, ela estabelece um conjunto de projetos de lei sobre o desempenho, a modernização e os ajustes no Estatuto do Servidor, além de diretrizes para carreiras que podem ser implementadas nesse conjunto da reforma. Então, essa é a fase 2. Já a fase 3, ela estabelece um projeto de lei complementar para um novo serviço público. Ele vai trazer um marco regulatório na carreira, implementando direitos e deveres dos novos servidores. Entre essas propostas que foi estabelecida pela fase 1 está mudança na estabilidade, criação do vínculo de experiência, fim da aposentadoria compulsória como modalidade de punição e o fim de férias por mais de 30 dias no ano. Então, ele acaba com a possibilidade do servidor poder gozar de mais de 30 dias de férias no ano. As alterações, então, elas são propostas para os 3 poderes, a saber, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário da União, os estados e os municípios. Há uma exceção, tá? Essa reforma, ela não atinge o topo dos servidores. Quais são esse topo dos servidores? Que geralmente ganha mais. São as Forças Armadas, membros de outros poderes, como
magistrados e parlamentares. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas inicialmente é importante você saber que ela não atinge a todos, tá? Então, guarda essa informação aí que a gente vai discutir isso mais para frente. Se essa proposta for aprovada, ela não vai ser válida para os atuais servidores, tá? Então, os atuais servidores estão resguardados, até porque a Constituição vai dizer que existe o direito adquirido. Se há um direito, ele já foi adquirido, então não há por que você mexer nesse direito, tá? Ela não vai retroagir. A gente tem um nome para essas coisas dentro do direito, a gente vai discutir isso mais para frente, mas ela não vai retroagir, ela vai só ser implementada a partir desse momento. Então, atualmente, de acordo com a Constituição, o vínculo é estatutário, ou seja, ele vai garantir para você, quando você entra no serviço público, a possibilidade de estabilidade. Só que essa estabilidade, ela não é automática. Passa pelo estágio probatório, você consegue essa estabilidade. Então, essa estabilidade existe após um período de 3 anos. E aí você vai ser submetido a uma avaliação de desempenho e vai passar, então, a ser estável dentro do serviço público. A função do servidor, qual é essa função? E o debate aqui vai para o fim dessa estabilidade, vai passar por alguns pontos. Qual é a função do servidor? Essa função vai perpassar governos? Ela é de Estado? Geralmente a gente fala política de governo ou política de Estado. Ela perpassa a política de governo e se torna uma função, ela permanece ao longo dos anos. Então essa é uma das discussões. O trabalho vai ser exposto a algum tipo de pressão, então ele faz essa análise. Se a estabilidade atende a esses requisitos, o Ministério da Economia propõe então que a estabilidade vai ser mantida. E aí ele cria características que são essenciais e típicas de Estado. O que é isso? Essas características são aquelas típicas em que a iniciativa privada ela não consegue exercer. Você não encontra essas carreiras dentro da iniciativa privada. Portanto, você tem somente a iniciativa podendo exercer esse tipo de responsabilidade. Aí você vai me perguntar assim, mas quais são essas carreiras típicas de Estado que a iniciativa privada não consegue exercer? Então a gente vai falar um pouquinho disso muito vagamente, a gente vai discutir isso depois, mas essas carreiras que eles colocam aqui, que eles encaminharam, foram as seguintes. Exemplos: auditores fiscais, diplomatas, delegados da Polícia Federal. Então você não encontra essas carreiras no dia a dia na iniciativa privada. Ela vai pertencer somente à iniciativa pública. Então ele vai encaminhar um projeto de lei que vai determinar quais são essas características típicas de Estado, que a gente não conhece ainda. A proposta é que o regime jurídico, que ele é o único hoje, que é o estatutário, ele deixe de existir e passe então a incorporar 5 novos vínculos. Quais são esses vínculos? O de experiência, que eles chamam de experiência, a gente vai estudar isso depois. O cargo com vínculo com prazo indeterminado, então você exerce um vínculo ali com prazo indeterminado, mas não apresenta estabilidade. Pode ser cargo com carreira típica de Estado, ou seja, apresenta estabilidade. Vínculo com prazo determinado, que é o contrato temporário, aquele temporário mesmo que a gente conhece, e o cargo de liderança e assessoramento, que hoje é conhecido como aqueles cargos de confiança, que a gente vai discutir cada um desses cargos e desses vínculos posteriormente. Então aqui a gente encerra a primeira parte desse vídeo. Espero que você tenha tido maior esclarecimento sobre essa proposta. A gente vai discutir as demais proposições, reforma administrativa, mais para frente. E aí a gente vai então discutir se isso é bom, se isso é ruim, quais são as impressões a respeito da reforma administrativa e os impactos no Sistema Único de Saúde. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. Nos siga nas redes sociais e até a próxima.